Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro, e você acompanha agora na TV Alice a reunião da Comissão de Infraestrutura. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Alexandre Chambinho. Vamos acompanhar. Bom dia a todos que nos acompanham através da TV Assembleia, através das redes sociais da Assembleia Legislativa. Agradecer a presença de todos aqui nessa manhã de segunda-feira. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e Regional, de Mobilidade Urbana, de Logística e de Saneamento da Assembleia Legislativa. Dispenso a leitura da ata, tendo em vista que a mesma se encontra disponibilizada no sistema da Assembleia Legislativa, e peço à Secretaria que faça a leitura do expediente. Leitura do expediente. Correspondências recebidas. Solicitação recebida do senhor Hamilton Sebastião Simer, proprietário de imóveis prejudicados. Assunto: solicitação de apoio para remanejamento de abrigos de ônibus que estão restringindo a passagem e locomoção de pessoas portadoras de deficiência, cadeirantes, e de pedestres em geral, bem como ocasionando transtornos aos usuários da calçada e de comerciantes locais no município de Cariacica, Espírito Santo. Ciente. Ofício recebido da Associação dos Moradores do Bairro Marbella, em Serra, Espírito Santo. Assunto: solicitação de apoio para regularização de acesso à rodovia ES 010, quilômetro 23. Ciente. Ofício de justificativa de ausência em comissão permanente 192 de 2025, de autoria do deputado João Coser. Assunto: justificativa de ausência na 4ª reunião ordinária desta comissão no dia 29 de setembro de 2025. Ciente. Ofício de justificativa de ausência em comissão permanente número 193 de 2025, de autoria do deputado Marcos Madureira. Assunto: justificativa de ausência na 4ª reunião ordinária desta comissão no dia 29 de setembro de 2025. Ciente. Processo EDOX 2025 NXD4B, recebido da AGER. Assunto: manifestação técnica e hidrogeológica sobre relatos de danos estruturais em edificações no entorno do Poço Tubular Profundo da Cesam, em Rio Novo do Sul, em resposta ao ofício da Coinfra número 150 de 2025. Ciente. Proposições recebidas. Projeto de lei número 48 de 2025, de autoria do deputado Deninho Silva, que institui a política de incentivo à instalação de estações de recarga rápida para veículos elétricos em rodovias estaduais no Estado do Espírito Santo e estabelece diretrizes para sua implementação. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 48 de 2025, de autoria do deputado Deninho Silva, que institui a política de incentivo à instalação de estações de recarga rápida para veículos elétricos em rodovias estaduais no Estado do Espírito Santo e estabelece diretrizes para sua implementação. Avoco o projeto para relatar. Proposição sobrestada. Não houve no período. Proposição baixada de pauta. Não houve no período. Obrigado, Gilberto. Obrigado a todos os servidores da comissão. Nós vamos passar para a ordem do dia, mas antes, porém, eu quero agradecer aqui a presença de todos nessa manhã de segunda-feira. Nós estamos aqui na presença, cumprimentar meu colega, meu amigo, o deputado Marcos Madureira, que está aqui com a gente nessa manhã, que é membro efetivo da Comissão de Infraestrutura da Assembleia, mas cumprimentar a presença aqui do nosso prefeito Ney Castellari, prefeito de Rio Novo do Sul, que faz um belo trabalho, está aqui acompanhado também da sua equipe. Cumprimentar o Juliano Batiste, que é do CREA, representando o CREA, que tem uma boa parceria com a Comissão de Infraestrutura, auxiliando a gente nas nossas visitas técnicas da Comissão de Infraestrutura. Cumprimentar também a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Benício Ferrari, Major Lorena, Cristiane Tinoco, nossa geóloga, e a Daniele Lessa, engenheira também. Lorena também, Major Lorena, que está aqui, obrigado pela presença de vocês. Cumprimentar a AGER também, que está aqui em nome do Anderson Gomes da Silva, nosso coordenador de uso de águas subterrâneas. Obrigado pela sua presença. Nossa Promotoria de Rio Novo do Sul está sendo representado pelo
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, prefeito Ney, certo? Com promotoria de Rio Novo. E a CESAM, olha lá, sim. Obrigado, Eliezer, obrigado pela sua presença. E também cumprimentar a CESAM em nome do William Andrião, que é o gestor de divisão de operação e manutenção do Sul, que está aqui presente, e o Eduardo, que também está aqui representando a CESAM nessa manhã de segunda-feira, e é um dos temas que nós vamos tratar, deputado Madureira, nessa manhã, sobre o problema que está ocorrendo lá. A gente já esteve fazendo uma vistoria, porém, eu quero tratar da ordem do dia, para que a gente possa fazer as votações e depois a gente segue com o debate do dia que a gente vai tratar aqui. Vou deliberar a audiência pública ser realizada em data, local e horário serem definidos, posteriormente com a Ecovias Capixabas, a Eco Rodovias, para apresentação do plano de trabalho do novo contrato. Esse é uma audiência que nós estamos construindo para receber os 26 prefeitos e os vereadores dos municípios que cortam a BR-101, para que a ECO 101 possa apresentar à Comissão de Infraestrutura todo esse novo projeto desse novo contrato da ECO 101 que foi firmado no mês passado. Como vota, deputado Marcos Madureira? Também aprovando. E eu passo agora, para a gente poder relatar, são projetos que estão na minha relatoria, deputado Marcos Madureira, projeto de lei 69/2023, que foi apensado ao projeto 916/2023. Trata-se do projeto 69/2023, de autoria do deputado estadual Coronel Wellington, que tem por objetivo dispor sobre a instalação em praças, parques públicos, clubes e condomínios de um percentual mínimo de 5% de brinquedos adaptados e de equipamentos especialmente desenvolvidos para o lazer e recreação de crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida no âmbito do Espírito Santo e da outras providências. O termo do apensamento, através do PL 916 de 2023, de autoria do deputado estadual Pablo Muribeca, foi anexado ao PL 69 de 2023, por se tratar de matéria idêntica ou correlata nos termos do artigo 178 do Regimento Interno da Assembleia. Após receber parecer na CCJ pela constitucionalidade, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, onde também foi aprovada e encaminhada para análise o mérito do âmbito dessa comissão, conforme o disposto no artigo 47 do Regimento Interno. Verifica-se que a proposição legislativa em exame vai ao encontro do interesse público, tendo em vista que a sua finalidade é beneficiar e proporcionar adequações de espaços ao lazer de crianças com deficiência e mobilidade reduzida. É importante lembrar que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar, dentre outros, a realização do direito do lazer e a convivência familiar e comunitária, bem como a garantia do princípio constitucional da igualdade. De forma, o meu voto é pela aprovação dos projetos de lei 69/2023 e 916/2023, de autoria dos dois deputados estaduais, Coronel Wellington e Pablo Muribeca, com a adoção da emenda ao projeto de lei 609/2023, aprovado pela Comissão de Justiça. Ou seja, eu relato pela aprovação o referido projeto de lei, deputado Marcos Madureira, e passo a colher os votos. Como vota, Vossa Excelência? Eu acompanho, Vossa Excelência. Acompanha, então, aprovado o projeto de lei 69, apensado ao 916/2023, de autoria dos deputados Coronel Wellington e Pablo Muribeca. Os dois projetos que estão em pauta é de relatoria do deputado João Cosi. Tanto os dois quanto os outros, né? Na verdade, são 5 projetos. Tem como relator o deputado João Cosi. Ele está ausente, acabou de ligar dizendo que não vai conseguir estar porque está em outra reunião muito urgente. Então eu vou tirar de pauta para que a gente possa tratar agora de Rio Novo do Sul,
dessa questão do afundamento que está acontecendo tanto no Teatro Municipal quanto nas casas em volta lá do Teatro Municipal e também a Secretaria de Educação, né? O prefeito Ney Castellari. Eu vou fazer uma leitura como foi o passo a passo do que ocorreu quando chegou essa informação para a Comissão de Infraestrutura na Assembleia. A Comissão de Infraestrutura recebeu da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, por meio do ofício 13/2025, uma solicitação para que realizasse uma vistoria no prédio do Teatro Municipal, onde também se encontra lotada a sede da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de avaliar a situação estrutural do imóvel, uma vez que havia sido constatado o aparecimento de rachaduras nas paredes, afundamento do piso, infiltrações e outras avarias. Em 12 de março, a Coinfra esteve no local juntamente com os representantes do CREA e a Defesa Civil para realizar a vistoria técnica. A visita técnica, além do prédio público, foram identificadas avarias em residências vizinhas ao teatro. Após buscar mais informações e apoio de instituições técnicas, a comissão convidou os órgãos envolvidos nessa situação para discutir o encaminhamento às medidas necessárias à solução dos problemas de afundamento de solo no município de Rio Novo do Sul. E nós já tivemos lá, pela informação que eu recebi, uma vistoria da AGE, também teve uma vistoria da CESAM no local, e hoje a gente convidou todo mundo para a gente estar aqui, todos esses atores envolvidos, para que a gente possa buscar o encaminhamento, Coronel Ferrari, uma solução para esse problema que se encontra hoje na cidade de Rio Novo do Sul, até mesmo porque, sem um olhar técnico, mas com um olhar de conhecimento lá da região e de populares, a informação que nos chegou é que após a CESAM fazer um trabalho de perfuração de poço naquela região, próximo ao Teatro Municipal e à Secretaria de Educação, que o problema começou a ocorrer na região, de afundamento de solo lá do Teatro Municipal, da Secretaria de Educação e das residências em volta. E hoje nós temos um problema instalado naquela região, mas nós precisamos buscar solução. A prefeitura, ela talvez não tenha aí uma capacidade técnica e profissionais para poder apontar o possível problema daquele afundamento de solo que está tendo. Então, a Comissão de Infraestrutura, através dessa parceria técnica que nós temos com o CREA, nós buscamos aí um laudo técnico, mas queremos ouvir vocês que estiveram lá, viram o problema, para que a gente possa construir uma solução para esse problema. Porque existe um risco eminente ali também de a gente ter um desastre a qualquer momento. Pode ser que dure 50, 100, 200 anos para acontecer um desastre ali, mas pode ser que aconteça enquanto a gente está aqui também fazendo essa reunião. Então, nós precisamos de imediato buscar uma solução para aquele problema, porque nós entendemos a gravidade e também um equipamento público que nós estamos perdendo. Porque hoje quem for lá e ver o teatro hoje já não pode ser nem utilizado. Se eu não me engano, o prefeito inclusive já esvaziou a Secretaria de Educação também lá. Então, assim, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Não sei se meu companheiro quer fazer uso da fala nesse momento, ou já podemos iniciar. O prefeito Ney quer fazer uso da palavra agora, ou podemos passar para o Juliano Batista para ele iniciar falando de como foi a vistoria que nós fizemos lá e o que o CREA avaliou, o que o CREA tem a nos dizer, para que a gente possa começar a ouvir a todos. Presidente, eu acho que logo que você põe o CREA dentro do processo, ele vai verificar a responsabilidade técnica, né? Se houve na sua construção desse prédio responsabilidade técnica e qual o tipo de fundação que o prédio tem. Isso aí seria preliminar, né? A inicial, que eu tenho certeza que o CREA vai esboçar aqui no processo.
Seria isso. Certo. Obrigado, deputado Madureira. Com a palavra, o prefeito Ney Castellari. Bom dia a todos. Obrigado, Xambinho, por estar aqui nessa reunião importante. O que a gente, né, como município, como o nosso deputado falou, a gente não tem uma equipe técnica que consiga dialogar, de fazer, de fato, saber o que é que aconteceu. Então, a gente precisa muito da ajuda, a gente não está aqui para julgar nem A nem B porque aconteceu, mas a gente precisa, de fato, ter um laudo do que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode ser feito para que a gente possa, né, de fato, tomar providências. Então, a gente depende muito de vocês, precisa muito de vocês para que possa ver o que tem que ser feito, para que a gente, como município também, para podermos agir e tentar resolver esse problema, né, que, na verdade, é um problema de nós todos, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, prefeito Ney. Vamos ouvir a parte técnica, nosso amigo Juliano Batiste, do CREA. Oi. Bom dia a todos. Em nome do presidente Jorge Silva, presidente do CREA, agradeço ao convite e parabenizo também pela iniciativa. Obrigado. E, né, presidente, parabenizar pela essa atitude, esse trabalho mesmo corporativo. O CREA, desde que, principalmente, já antes mesmo, mas principalmente depois da resolução 1134 do CONFEA, o CREA ele tem se aproximado mais dos órgãos públicos, da comunidade, da sociedade, e trabalhos como esse, que são desenvolvidos aí pela Comissão de Infraestrutura, vêm ao encontro realmente do interesse social, da segurança dos municípios, né? E esse trabalho em conjunto, aproveito para também valorizar o trabalho sempre em conjunto com a Defesa Civil, tanto estadual quanto em diversos municípios também, que nós sempre que necessário nós trabalhamos em conjunto, e não nos furtaremos aí de estar contribuindo aí com os aspectos técnicos aí que nós possamos ajudar aí nessas análises. O CREA, desde antes, mas principalmente no dia 12 de março, através dessa demanda startada pela Comissão de Infraestrutura daqui da Assembleia, o deputado Xambinho, presidente, né, da comissão, né, deputado, ele participou dessa vistoria técnica com a equipe multidisciplinar, estive pessoalmente também no local, e nós nos deparamos com uma situação ali realmente que requer uma atenção muito, muito especial e de todos que possam estar envolvidos. Trouxe até um pendrive aqui, caso necessário, posteriormente, do que nós encontramos lá e do que nós conseguimos levantar, mas nosso trabalho desde o dia 12 tem sido, além da vistoria, no pós-vistoria, dado suporte com orientações técnicas para que os consultores desta Assembleia eles pudessem também aí, para que depois, após inclusive essa vistoria, nós pudéssemos aí orientar para que a comissão, junto com a sua assessoria, consultoria técnica, pudesse aí demandar os órgãos envolvidos aí em busca das informações. Então, desde o dia 12, nós temos nos reunido de acordo com demandas, né, com dúvidas que foram surgindo, para que os órgãos envolvidos pudessem disponibilizar também as informações, para que a gente pudesse chegar em algum ponto de convergência que pudesse, ao fim, ajudar o município e os moradores, principalmente os moradores, né, que estão ao entorno ali. Bom, no local, nos deparamos com alguns aspectos, tal qual, a princípio, até que alguém possa mostrar que não, com outros poços perfurados, alguns antigos, outros aparentemente novos, a princípio, até pelo modo construtivo, assim, com grande suspeita de serem poços clandestinos, irregulares, não exatamente aquele, claro, o oficial, né? Então, esse é um ponto que nos preocupou. Outro ponto que nós identificamos também com a anamnese do local, com levantamentos, é que aquela região ali ao entorno é uma região antiga de alagadiço, então é uma região que o solo em si já é um solo que tem algumas características aí que propiciam algumas manifestações no local, né, essa dinâmica
geológica no local, também foi um ponto também que nos chamou a atenção. Até tinha um quadro até na prefeitura, desculpa, lá no teatro, que a gente se atentou bastante a ele, aquele quadro, essa anamnese, né? A gente vai resgatando as coisas assim e pegando, porque o Google ele não tem esse histórico todo, né? Então nós temos que nos apegar a esses detalhes, com moradores, com fotos. Então a gente conseguiu algumas coisas, mas os pontos que chamaram a atenção, principalmente, foram essas manifestações patológicas nos imóveis. Também fizemos uma imagem anterior de algum desses imóveis, até a princípio, antes desse poste ser instalado, também algumas coisinhas já estavam acontecendo, por isso também chama-nos a atenção o solo da região, porque o objetivo é de achar a verdade, né, localizar a verdade, não exatamente... Né, então, são evidências que nos deixam com bastante cuidado e atenção, como o prefeito bem falou, não buscar exatamente culpar, mas buscar uma solução. Né, porque nós estamos lidando com vidas ali. E aquele imóvel, foi o que nós falamos no dia, né, e pelo que eu vi também dos laudos da Defesa Civil, pela interdição, pelo que eu entendi ali, interdição, suspensão de atividade local, porque realmente tem manifestações ali, né, trincas no imóvel, que nos parece, pelo que nós vemos ali, com um risco assim, de colapso em algumas partes daquele teatro, próximo à escada, ali em cima. São coisas que chamam a atenção. Os moradores ao entorno, algumas coisas, a princípio, recalques acontecendo, mas esses postos que estavam ali localizados na região, a princípio, irregulares, porque não conseguimos identificar, a aparência deles não parecia ser postos regulares. E também, e por isso que é importante também a participação desses outros órgãos, nos relatórios que nós tivemos acesso, nós achamos algumas coisas que não fecharam, tal qual coordenada geográfica do que tem estudos, né, no processo que nós recebemos aqui da própria comissão, que alguns pontos assim que não fecharam muito claro sobre localização de poços, estudos e coordenadas não a princípio batendo, não que isso aí possa ser causa, mas seria bom que nós tivéssemos um processo completo batendo localização com estudo, para que a gente pudesse dar andamento. Mas como eu até fico feliz de saber que a AGER teve um local posteriormente, fez algum trabalho, alguma vistoria, então acredito que talvez já vai estar solucionando isso aí. Então, o CREA fica à disposição de contribuir no que puder, participar de reuniões aí, e no que nós pudermos aí contribuir, com certeza, aí, em nome do presidente Jorge Silva, o CREA com certeza estará à disposição aí. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Juliano. Vamos ouvir o AGER, o Anderson, para poder falar da vistoria que foi feita pela AGER lá, o que a AGER encontrou, o que a gente pode buscar de solução desse problema lá. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Estou aqui representando a AGER. Estou como coordenador de uso de água subterrânea, né, na parte de regularização do uso de água subterrânea. Bom, nós tivemos lá no mês passado, no dia 17 do mês passado, nós recebemos o ofício aqui da comissão, na AGER, no dia 26 de agosto, e a partir daí a gente se debruçou em cima dessa questão e conseguimos fazer essa vistoria lá no local, no dia 17 de setembro. A gente já tinha obtido uma base interessante do laudo que chegou para a gente da própria Defesa Civil. Então, ali a gente já conseguiu fazer algumas análises e fomos a campo lá para confirmar algumas informações. Entramos em contato também com a CESAM, pedimos também mais algumas informações. E nós estivemos lá, fomos em 4 da equipe da AGER. Identificamos o poço, ele estava em operação no momento, era por volta de 10h30 da manhã. Fizemos uma avaliação do entorno desse poço. Observamos também a distância desse poço até o teatro e as casas no entorno, né, que são alvos aí da investigação.
Tivemos também na proximidade de uma propriedade ao lado, que também a gente tinha informação de que tem um poço também, um poço raso. E assim, a CESAM, ela entrou com um pedido de regularização do uso no final do ano passado, né, de 2024. Foi analisada a parte de captação da água desse poço e a gente emitiu uma declaração de uso, né, que trouxe a regularidade dessa captação. Eu reforço que a parte de construção de poço não é competência da AGER. Essa parte de autorização e de construção de poço, ela é uma competência do município, colocada pela resolução CONSEMA, Conselho Estadual de Meio Ambiente, número 2 de 2022, que passou essa competência que antes era do Estado, por meio do IEMA, e a partir de 2022 passou para o município a parte de licenciamento de perfuração de poços. A informação que a gente teve é que o poço ele foi perfurado, se não me engano, em 2023, mas aí entrou em operação já para o final de 2024. Um poço de 100 metros de profundidade, perfurado a maior parte dele na rocha, que a gente chama de aquífero cristalino, que pega água de fraturas, e uma parte superficial com uma entrada de água que pega a parte que a gente chama de aquífero sedimentar poroso, que é sedimentos. Pela constituição do poço, que a CESAM nos encaminhou para a liberação da declaração de irregularidade, foi apresentado esse perfil, que a gente chama de perfil litológico, construtivo do poço, em que foi informado para nós 2 entradas de água por fraturas dentro do cristalino, que é a rocha SAM, e uma entrada superficial. Foi apresentado também um teste de bombeamento, foi realizado, e nós consideramos que estava também tudo ok, né? Não identificamos nenhum problema nesse teste de bombeamento. Com as informações que a gente possui dentro do nosso processo e com as informações que chegaram da Defesa Civil, então a gente elaborou a nota técnica, que nós encaminhamos já tem alguns dias. Em resumo, o que a gente constatou foi o seguinte: ali é uma região que tem uma parte de solo, né, argiloso, com pouca ocorrência de areia intercalada, que no poço da CESAM foi de aproximadamente 12 metros dessa camada antes de atingir a parte da rocha. Então, desses 12 metros até os 100 metros, o poço é constituído praticamente de rocha, né, com água de fissura. Nessas condições, falando do ponto de vista hidrogeológico, não estou entrando na questão estrutural, do ponto de vista hidrogeológico, a probabilidade de ocorrer qualquer tipo de interferência da captação de água no entorno, ela é muito baixa, para não dizer inexistente, pela forma como é constituído o aquífero. Na rocha, ela não proporciona que tenha esse tipo de interferência no entorno. Por isso que, na própria vistoria, a gente observou as residências e as construções no entorno do poço, mais próximas, tendo que o poço estava a uma distância entre 150 e 200 metros do teatro. Então, nós observamos que há outras residências ali no entorno, tem um muro, tem um campinho, tem uma arquibancada ali do parque. Então, a gente observou que não havia nenhuma interferência nessas estruturas ali mais próximas do poço. Identificamos que a laje de proteção sanitária, que é obrigatório ser realizada, ela apresentava algumas trincas. A gente não consegue afirmar o que pode ter ocorrido, mas temos um histórico de relatório fotográfico desse poço, que a própria CESAM realizou obras de mudança, que a gente chama do cavalete, onde fica o hidrômetro, a tubulação de ligação,
parte elétrica. Então, houve alterações de posicionamento dessa estrutura do poço na parte construtiva, que pode ter ocasionado essas trincas na laje. Porém, no entorno próximo, a gente não conseguiu identificar nenhuma parte que nos chamasse atenção do ponto de vista de alteração estrutural. Então, o que a gente considera que o tipo do solo, como o representante do CREA colocou, é uma região que apresenta, em certos momentos, ser mais alagadiça. Então, a gente entende que o solo molhado, né, o solo mais encharcado, ele fica mais mole, a parte, né, é uma argila, aquele solo, e nesses momentos pode ocorrer algum tipo de movimentação. Ao contrário, se houvesse interferência, né, de poço, o solo estaria mais seco e ele estaria mais consolidado. Poderia até trazer uma questão estrutural até mais resistente, ao contrário de um solo, né, alagadiço que fica mole. A parte de outros poços. No nosso cadastro, nós temos somente o poço da Cezan e um outro poço mais próximo até da 30 metros ali do teatro, um poço raso de aproximadamente 8 metros, que é um poço que atende ao posto de gasolina que fica do outro lado da rodovia. Conversamos com o proprietário. Esse poço é muito antigo, o qual já não opera mais. Ele foi desativado por falta de água. E ele foi abrindo outros poços dentro da propriedade dele, todos poços rasos, entre 8, 12, 18 metros, poços rasos, para achar água, porque ele furava, ficava um tempo e a água secava. Ele abria outro, ficava um tempo e secava. Por último, ele abriu um poço mais recente, mas aí, por alguma questão lá, tamparam o poço e, no momento, ele não está captando água. Mas o relato dele é que esses poços vinham secando. E é algo que a gente espera, dentro da questão técnica e hidrogeológica, é algo que a gente espera de poços rasos. Em algum momento, a depender da quantidade de água que se extrai, vai tendo dificuldades de ter a água retornando para aquele aquífero, e quando você não tem a recarga de forma uniforme, à medida que a água vai sendo retirada, aquele aquífero acaba secando. A gente também entende que é possível que ocorra a existência de outros poços na região, e acredito que sejam também poços rasos, porque há uma dificuldade maior para se perfurar na rocha. Muitos proprietários acabam fazendo o poço raso justamente porque é um solo mais mole, mais fácil de perfurar, com trado manual, né, sem a contratação de um profissional especializado, que, né, o próprio CREA coloca que a perfuração de poço ela é uma obra e ela precisa ser acompanhada por um responsável técnico com a RT. O poço da Cezan foi feito dessa forma, eles apresentaram o RT do profissional, e a gente não conseguiu identificar outros poços ali na proximidade, embora a gente acredite que existam. Mas dentro do nosso cadastro e dentro do que a gente buscou ali na vistoria, nós não conseguimos encontrar outros poços. Perguntamos para algumas pessoas, também ninguém quis se manifestar a respeito. Bom, a nossa posição final, então, é que é muito pouco provável que haja uma influência do poço da Cezan especificamente nessa questão. A questão da hidrogeologia local, das formações geológicas, pela distância, pela profundidade,
Porque quanto mais profundo, menor vai ser ainda a interferência, a possível interferência. E quanto mais distante, também se reduz ainda mais a possibilidade de haver uma interferência. Nessas questões, como eu coloquei, de geologia e hidrogeologia. Fico à disposição para qualquer questionamento. Obrigado, Anderson. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deputado Madureira. Até mesmo vocês... No caso aí, pelo que nosso companheiro da o Anderson acabou de relatar, ele diz que o poço da Cezan está a uma distância um pouco dilatada, até uns 200 metros, qualquer coisa. Isso. E que, quando foi perfurado o poço, a capa, antes da rocha, 2 metros. Foi o que você... 12 metros. 2 metros você 12. entrou na rocha. 12 metros? Isso. Ah, não. Então, quando você falou 2 metros, eu imaginei que era impossível qualquer coisa do poço interferir. Mas o poço também não interfere porque ele está na profundidade de 100 metros na rocha. Então, o poço da Cezan, no meu entender, está completamente fora de fazer qualquer coisa com abaixamento geológico de alguma camada pequena. Pelo que eu estou sentindo, essa obra é uma obra de fundação direta, em bloco de pedra, qualquer coisa aí, 80 centímetros, 60 centímetros. Eu não conheço a obra, não sei como ela é, eu não vi a descrição da obra. Então, eu acho que seria mais prudente prestar atenção nesses poços que estão mais perto da obra e com perfuração bem pequena, né? 12 metros, 18 metros, que seria nessa camada que é o manto que está antes da rocha. Mas como é argila também, eu não acredito, a não ser que a argila seja uma argila arenosa, você entende? Uma argila muito arenosa. Teria que verificar. Mas eu não sei como que é a descrição da obra e a fundação dela, né? E como ela foi feita. Talvez se a gente conseguisse trazer o construtor, né? Ou alguém que viu construir, seria uma grande, no meu entender, seria uma grande informação para que a gente desse uma solução mais rápida. De qualquer maneira, se a fundação for direta, a gente faria só um furo manual, né, para a gente verificar que tipo de fundação tem essa obra, para que a gente fique... Se foi sapata, eu não sei se ela tem concreto, essa obra, se ela é toda de alvenaria, se a fundação é toda de pedra. Não sei. Eu acho que esses dados aí seriam importantes para nós agora. Só isso. Como é que é o nome? Anderson. Não sei se foi como é que fala, com consequência, mas depois que foi aberto o poço da Cezan, não estou falando, tá, botando culpa na Cezan, secou esse poço do Menino do Posto, que já tinha mais ou menos uns 40, 50 anos que tinha esse poço do poço do Menino do Posto. E em volta aí, eles tentaram fazer mais, porque secou depois disso. Então, em volta não tem mais nenhum poço, não. Então, é tudo que é a Cezan que fornece água lá para toda aquela população em volta. Então, não estou julgando, tá? Vocês são técnicos, só estou falando assim o que aconteceu para vocês passarem, talvez, em entender. Então, tipo assim, não estou falando que é problema do poço.
Só que, não sei se foi coincidência, tá? Então secou o poço lá e depois parece que a gente viu que começou a afundar. Agora, eu não estou falando também que é isso. Então, a gente precisa saber, talvez não sei, vocês são técnicos aí, talvez uma sondagem, algum tipo de sondagem naquele solo para ver o que é que está acontecendo, entendeu? Então, só lembra. Mas a sondagem foi feita quando você furou o poço. Naturalmente a gente faz a sondagem. A gente pelo menos fica com todo aquele script ali para resolver algum problema a posteriori. Pelo que eu vi, esses 12 metros, depois você entra na rocha. E caminha aí 80 e poucos metros na rocha. Então, bateu na rocha, nega, puro. Né? Então, o que a gente precisa saber? O tipo de construção, se ela é de alvenaria, se ela é de concreto, se foi feito radier, porque nessa questão de quando você tem argila, geralmente a gente faz radier, porque você pega uma área questão maior. Toda, Madureira, é assim, não é somente o prédio público que nós estamos com afundamento. Eu estou entendendo. Temos que destacar que nós temos um problema na região. Quem esteve lá no local e fez a vistoria, se foi às casas ao lado, inclusive tem uma moradora que ela fez a marcação, ela colocou um papelzinho, vinha com a caneta, marcava e vai afundando, e ela vai marcando e vai mostrando o afundamento que está tendo do solo. Então nós temos um problema ali, não somente no prédio público. A gente destaca o prédio público, que é o prédio da prefeitura, mas nós estamos tendo um problema ali em toda a região em torno ali do prédio. Um destaque da fala do Anderson, e é real que eu perguntei ao prefeito aqui, realmente nós temos ali a parte da área de lazer, que fica muito mais próximo ao poço, por exemplo, a arquibancada, você não teve um problema de afundamento da arquibancada. Mas a 50 metros depois começa o problema de afundamento. Aí você pega as residências, você pega essa região onde fica o Teatro Municipal, as residências ali em volta, todas elas estão sofrendo com esse processo. Só que assim, o que a gente precisa entender aqui hoje, é por isso que a gente quero ouvir todo mundo, porque nós precisamos buscar um caminho para tentar achar o problema para depois buscar a solução. Nós estamos com um risco eminente ali. A hipótese do poço da Cesan, ninguém aqui está apontando o dedo para a Cesan. É porque, como o prefeito relatou, após acontecer a perfuração do poço, começar a operação do poço da Cesan, o problema apareceu. E o prefeito agora acaba de dar uma informação que a gente não sabia, que o poço do proprietário do posto de gasolina secou depois que começou a operação do poço da Cesan, que é um poço de 12 metros, que é 12 metros para chegar na pedra. Então começa a encaixar algumas informações. O Anderson está querendo até falar ali, vamos ouvir o Anderson. Não, mas a questão, querido presidente, que posto artesiano, ele não influi aqui em cima. O posto artesiano são águas, você entende, defendidas pela própria geologia. Concorda comigo, Anderson? Então, na profundidade que Vossa Excelência está falando comigo aí, 100 e poucos metros, na rocha, esse poço não vai interferir nada. Agora, o que aconteceu com os poços pequenos, que foram abertos 2 ou 3, conforme eu vi, o que aconteceu? Você tem uma camada de 12 metros, nesses 12 metros pode acontecer tudo. Porque na rocha não pode acontecer nada. Prefeito, vamos falar, ouvir o prefeito aí. William, nós sabemos que tem esses 12 metros. Não existe nenhuma possibilidade dessa água cair lá dentro desses 12 metros. Não, talvez não, a tubulação não está encaixada, alguma coisa, para descer, entendeu? Para poder a água, tipo, desses 12 metros, cair dentro do poço também. Talvez.
Isso, ele tem ele mostrou para nós uma entrada a 12 metros, que é no contato do solo com a rocha, de 12 metros, e as outras entradas já é dentro da própria rocha, né? O que eu gostaria de falar assim, que a constituição geológica, aonde a gente encontra maior problema de subsidência, são em aquíferos kársticos, que são aquíferos onde há formação de cavernas, que a gente chama de dolinas. Enfim, no Espírito Santo, a gente tem ocorrências muito concentradas ali na região de Cachoeiro dos Mármores, mas assim, muito concentrada. Fora isso, nós não temos outra ocorrência desse tipo de aquífero, de formação geológica, que é o que maior proporciona esse tipo de ocorrência, de subsidência de terreno por explotação de água. Quanto ao poço do vizinho, ele conversou com a gente, ele nos relatou isso, falou que quando começou o poço da Cezanne, que secou e tudo, mas assim, é um relato dele. Também a gente observou a existência de outros poços que ele tentou perfurar do lado do poço principal, que era uma cacimba que ela secou há muito tempo. Ele fez outros 2 poços de pequeno diâmetro na frente dessa cacimba maior, e que ele falou que secou também. Do lado de fora ele fez outros 2 poços de pequeno diâmetro e rasos. Então, assim, o que a gente observou, né, não contestou, não está duvidando dele, não está querendo dizer que tem alguma coisa que não bate. Mas o que a gente observou é que ele foi fazendo tentativas ali ao longo do tempo. Por último, a gente chegou lá, ele falou que tinha pouco tempo, 1 ano, ou menos de 1 ano, que ele perfurou um poço lá, que aí ele jogou já a culpa no vizinho, que o vizinho falou e tampou o poço dele e tudo. Então, o que a gente observou foi isso, que provavelmente não tem a relação, como eu falei, pelas informações que a gente tem, pelos dados que a gente tem, a gente não consegue falar sim ou não, mas pelo conhecimento e pela experiência e pelo estudo que a gente fez, a gente entende que mesmo o poço da Cezanne captando uma parcela da água na parte superficial de contato, a distância ela é muito significativa nesse caso, porque você tem um terreno argiloso que ele não proporciona uma permeabilidade, né, um deslocamento de água fácil. E você tem a questão, como eu falei, do entorno ali, que a gente não conseguiu observar nenhum tipo de subsidência de casas, de estruturas do entorno. Se tivesse ocorrendo alguma influência do poço, seria de uma forma crescente. Ela começaria no entorno, porque a água está mais próxima ali, a água que desce para dentro do poço, e ela vai puxando água de pontos mais distantes. Mas como a gente também não conseguiu observar, não identificou nada que nos leve a essa condição ali nas estruturas do entorno, também nos ajudou a entender que talvez não seja o poço. E eu estou falando talvez porque, novamente, nós não temos todas as informações necessárias para cravar. Existem outras possibilidades, né, como foi colocado, de própria construção desses prédios, condição de drenagem do terreno, enfim, existem várias outras possibilidades também. Não descartando a questão do poço, mas dizendo que é uma probabilidade muito baixa de ser. Ok. Juliano. Eu queria aproveitar a oportunidade para ter o esclarecimento aqui, que foi um ponto que eu conversei algumas vezes com a equipe da comissão, né? Que é o que acontece. Essa declaração de uso de água subterrânea é a 1569, é isso? 2024, certo? Tem um estudo, pelo menos foi assim, o que veio para a minha mão, por isso que eu vou aproveitar para esclarecer. Tem um documento elaborado, Perfugel,
Relatório Técnico Construtivo Geral de Poço Tubular Profundo. Esse documento é o que você também tem? É o mesmo? Por que eu estou perguntando isso? Sim. Porque esse documento aqui, o que tem nele, desse relatório, várias vezes eu verifiquei isso, passei para outros colegas também, porque às vezes, de repente, né, pode confundir a visão de um outro colega lá do CREA também. Algumas fotos, está dando a entender que é um local, e esse local aqui, as fotos que tem no relatório, não são desse local que tem a... Então, assim, eu vejo que ele conclui aqui o relatório, aspecto hidrogeológico, descrição do método geofísico, literatura, tudo isso aí, vai indo, e lá no final, tem lá um croquis também, os estudos, e ele vai para uma finalização. Eu não consegui entender bem a relação entre esse relatório com o documento assim emitido. Então, isso aqui foi um ponto que ficou, né, porque é um relatório de perfuração junto. Eu confesso que aqui, tanto eu quanto outras pessoas da equipe também, quando plotava as coordenadas, dava em outro local. Foi um ponto que acabou ficando meio assim, não conseguimos avançar nesse ponto. É um ponto que a gente queria, se puder, é um bom momento para esclarecer. Obrigado. A própria Cezanne pode explicar melhor, mas a gente também teve acesso a esse relatório, a gente também identificou essa questão, e o que a gente entendeu lá na análise foi que foi feito primeiro um projeto de locação de poço, e foi apresentado o projeto, e quando a gente recebe o projeto, não significa que o poço vai ser perfurado naquela localidade, porque muitas vezes, por questões logísticas, por questões, enfim, várias, pode ocorrer de ter a alteração do ponto de perfuração. Então, a gente acabou não levando muito em consideração a questão do projeto, e a gente acabou fazendo a análise no ponto especificamente que foi realmente perfurado. Então, aonde eles perfuraram, nos passaram as coordenadas, nos passaram as fotos e o regime de captação de água, e a gente fez análise em cima disso. Posso? E a Cezanne pode explicar também melhor o que ocorreu. Só antes, então, por favor. Posso? Então, nesse relatório tem aqui teste de vazão, tem várias coisas que remetem para esse ponto que eu estou vendo, que me parece que seja uma primeira possibilidade, seria uma opção. Mas aqui eu não localizei, eu não localizei, de repente vocês têm como passar, o processo que entra nesse outro ponto aí, com esses estudos, tanto quanto teve nesse daqui, do ponto onde é utilizado. Se tiver depois, não sei se de repente se a comissão recebeu, é um ponto que eu fiquei realmente, assim, para nós do CREA, na hora de a gente avançar, para chegar a uma coisa assim, porque a ART ela tem a relação com a localização. Né? Desculpa esse óculos aqui, a gente fica assim... tem a relação com a localização. Então, o estudo, pelo menos eu não localizei, o estudo que tem ART, com o estudo, todos esses que o senhor mencionou aí, do ponto que hoje é a extração. Aí, se puderem esclarecer, ou não sei se já foi disponibilizado, ou de repente eu só não identifiquei no pedaço que veio para mim, de repente veio Porque pode acontecer, né, que depois que os processos saíram do papel, começou a ser muita coisa anexada eletrônica, pode ser que, de repente, um e-mail, vai um local, pode pegar e não veio para mim essa outra, mas é um ponto, se puder, seria bom para a gente ter mais fundamento. Né? Obrigado. Eles apresentaram um relatório geofísico, até o projeto foi colocado que o poço teria 240 metros, até a informação que a gente teve em loco lá, o pessoal que passou da prefeitura lá falando que o poço tinha 240 metros, que 100 metros estava incorreto, e aí a gente foi verificar e no projeto havia a previsão de 240 metros numa outra posição, numa outra coordenada. Né? E aí, como eu falei, a gente não investigou essa outra coordenada porque a gente só recebe o pedido de autorização para uso da água. Então, a Cezanne já veio com o poço construído, já com o equipamento de bombeamento instalado e solicitou a regularidade do uso dessa água. Então, a gente faz essa análise. Tive a informação aqui do lado agora que parece que são 2 poços, né? O outro a gente não tem conhecimento.
Então, por isso que eu peço para que a CESAM também possa falar a respeito disso. Coronel Ferrari queria fazer uso da palavra. Vamos ouvir a CESAM agora, já com essa resposta. O Fabrício quer falar, como representando também. Coronel Ferrari. Sim. Da Prefeitura de Rio. Tudo bem, deputado? Falo aqui em nome da Procuradoria. Eu gostaria também de perguntar, acrescentar também o debate, que tem relatos de que a CESAM parou de fazer a captação, né, durante esse período, que é a partir do momento que surgiu esse problema. E também temos assim, relato de que o afundamento ele estabilizou, está estabilizado. Então, gostaria de acrescentar também essa pergunta para a CESAM, se realmente ela está operando como vinha operando antigamente. E mais uma pergunta, se esse primeiro furo, que tem de 12 metros, se ele vem captando também normalmente, ou se esse primeiro furo, eles observaram que secou também a água desse furo próximo à pedra. Vamos ouvir a CESAM, então, agora, rapidinho. Bom dia. Só um minutinho, Vontade. porque eu entendi o que ele quer colocar. É que se nesses 12 metros do manto, se está havendo rebaixamento também quando a bomba puxa. É isso que Vossa Excelência... Eu não sei o controle, se eles têm esse controle. Parece que são 2 furos. Um no fundo do poço, um poço só, mas ele tem 2 captações. Um em cima, quando chega na laje de pedra, com 12 metros, e outro no fundo, com 100 e poucos metros. Se esse primeiro furo, se é possível detectar que ali ainda tem água, ou porque se não tem, né, poderia ter esgotado toda a água que fica por cima da laje de pedra. Então, a pergunta seria nesse sentido, se eles têm esse controle. Entendi. Então, é mais ou menos isso que eu falei. Que nesse manto dos 12 metros, se ele funciona, se ele está dinamicamente funcionando dentro do nível do poço. Então, pessoal, bom dia. Quem não me conhece, sou Eduardo Vivaco, eu sou o gerente operacional da CESAM, estou representando a diretoria da empresa, o Tiago não pôde vir. Primeiro, a gente lamenta a situação no município, né, que nunca, por mais que quem é o culpado quis ser culpado, e a CESAM ela se coloca à disposição para estar sempre ajudando, com a parceria do município, independente se for culpa da CESAM ou não for culpa da CESAM, então a gente vai estar lá presente, prefeito William, representante local, o que for necessário para a gente fazer lá nas instalações, a gente pode estar sempre ajudando. Quanto à questão do poço em si, primeiro a gente tem que ressaltar algumas coisinhas rápidas. Esse é um contrato que a CESAM mantém, nós perfuramos mais de 200 poços, não é um poço que foi feito, então existe todo um contrato de uma empresa especializada, onde tem a IT do geólogo que perfura o poço, tem toda a documentação dentro das agências reguladoras, tanto municipal como estadual. É a primeira vez que eu estou vendo essa questão, né? A gente está sobre hipóteses aqui, que é um poço que possa estar drenando a água, e a água está... Eu sou engenheiro ambiental também, sou da área, entendo parte de hidrologia, mas não é o caso. Então, assim, na nossa opinião, para começar, assim, o William me passou aqui que o poço lá, ele está a cerca de 700 metros, não é nem 200, não. Foi feita a medida de 600 a 700 metros, mas também não interfere isso. A questão do outro poço, lá nós temos um poço na ETA, na Estação de Tratamento de Água da CESAM, tem um outro poço lá que perfurou, e não deu água, ele está desativado. Porque como funciona esse contrato? Esse contrato a gente precisa de localizar água na região, então eu pago o estudo primeiro à empresa, se tiver água ou não tiver água, a gente opta, porque eu pago o poço, ele tem um valor fixo, mais valor por metro perfurado. Então, como a gente trata de dinheiro público, a gente não pode, vai furando aqui, furando ali, então tem todo o estudo para saber. Então, às vezes, podem ter, não acompanhei a documentação, mas podem ter alguns outros estudos de coordenadas que eram possíveis de furar, mas no que diz a declaração do uso da água hoje,
tem uma coordenada, para esse poço, tem uma coordenada aqui citada, que creio eu que deve ser a mesma coordenada do poço. Não, aí agora os estudos, igual foi falado, podem ter mais estudos de outras áreas, pode ter sido feito nesse momento. Dizer que esse poço ele é fundamental para o abastecimento da cidade, ele não é a gente está às vezes criando uma situação parece que o poço esse poço ele é fundamental, ele hoje ele é, vamos dizer, ele salva o abastecimento da cidade. É impossível desligar esse poço. Está aqui o William, que pode estar contribuindo. Ele é um poço essencial, que garantiu que a gente tinha problemas de abastecimento de água. É um investimento aí na casa de 250, 300 mil reais que foi feito no município para garantir o abastecimento. E depois da operação desse poço, pelo que o William me passa, melhorou bastante o abastecimento da cidade. Então, assim, esse poço ele é fundamental para o que a gente tem lá. Anderson, só te interromper assim. Eduardo. Eduardo, o Anderson da AGE. Nós não estamos aqui querendo desativar o poço nem nada. Nós precisamos identificar um problema que aconteceu na região e, assim, vamos dizer assim, populares, a comunidade em si começou a observar esse problema após a perfurada do poço e a operação do poço. Então, assim, o que a gente precisa aqui para a gente encaminhar? Senão nós vamos ficar na conversa aqui hoje a tarde toda e nós não vamos avançar. Nós precisamos buscar uma resposta técnica. Não é o poço, o problema não é o poço. A AGE já deu seu posicionamento que ela acha que não é o poço. Então, nós precisamos agora buscar algum estudo, algo que vai realmente detectar que é uma outra coisa que está acontecendo, um problema de afundamento de solo ali. Porque nós temos um risco eminente de qualquer momento. A gente está aqui conversando e pode cair o prédio lá. Pode cair as residências dos moradores lá. Então, nós precisamos buscar esse estudo e buscar essa solução do problema lá e identificar qual que é o problema. Nós temos um problema de solo mole aqui, que é o solo que está cedendo, nós precisamos realmente, a Defesa Civil vir esvaziar a região, nós precisamos derrubar tudo, precisamos fazer um aterro, nós precisamos buscar uma solução. Eu não sou técnico na área, não consigo dar essa resposta técnica, mas eu estou com vocês que são técnicos e nós precisamos buscar uma solução. E nós não estamos aqui para botar o dedo na ferida e rodar. Nós estamos aqui para botar o dedo na ferida, para buscar uma solução, para arrumar um remédio, jogar lá uma riforcina e resolver o problema. Então, assim, ninguém que está aqui para culpar a Cesan nem nada. A gente sabe que a Cesan perfurou o poço ali com as melhores das intenções de fazer o abastecimento da cidade de Rio Novo do Sul. Beleza, está abastecendo. Agora, qual que é o problema que está ocorrendo em volta? Isso que a gente precisa buscar a solução. Então, assim, vamos avançar, ser mais objetivo, porque senão nós vamos ficar aqui a tarde toda e não vamos chegar no final da reunião. Tá bom? Vamos lá? Não, pode concluir. Eu peço até desculpa por isso. Só assim, porque na forma que você falou, a população de Rio Novo não quer fechar o poço. Não, nós não queremos fechar o poço. A gente sabe que o poço é importante para a cidade. A gente sabe que o poço está ali, mas a gente precisa buscar a solução desse problema que está ali. Entendeu? Mas vamos lá. Então, vamos finalizar, que eu sigo aqui tecnicamente o relatório da agência e a Cesan está à disposição no que for necessário para estar ajudando o desenvolver da situação. Eu acho que tem que ser feito primeiro uma avaliação física de cada imóvel. Isso aí vai ter que ser feito, isso é rápido. Não é a parte geológica. A parte geológica nós vamos fazer a avaliação rápido, porque ele perfurou um poço e foi a 102 metros de profundidade. Então o poço está com a ponteira dele a 102 metros de profundidade. Vamos ver o coronel? A pergunta do Ministério Público é se esse poço está agindo nesses 12 metros iniciais. Isso aí é a pergunta do Ministério Público. Não, aí eu pergunto procurador da Cesan, prefeitura. se ele está agindo ali em cima. Porque quando você põe o tubo casca, o tubo fora do poço, se ele tem perfuração para agir de 102 até o 0. Sei. Hein? Não tem essa resposta.
Essa resposta ela é necessária até agora onde nós chegamos. Mas essa avaliação de cada casa que está sucumbindo, que está rachando com problema, isso é importantíssimo. E verificar se nós não estamos no leito do rio ali, se nós estamos na encosta. Se é pelo que eu não sei onde é esse imóvel. Ele é na encosta ou é na... Não. 700 metros do rio. Quanto? 700 metros do rio. Eu sei, mas ele está na encosta Não. ou ele está no vale? É plano. Está no vale? Na beira da 101. Você falou em solo mole, ele pode ter um Essa solo avaliação, mole. Ali, deputado, dos imóveis, ela foi feita. Foi feito o registro Sei. de todos os imóveis. Queria ouvir o Coronel Ferrari para ele poder falar para a gente a avaliação da Defesa Civil da região. Sim, deputado Chambinho, deputado Marcos Madureira. Primeiro, elogiar a maneira sóbria, séria e a serenidade com que o assunto está sendo tratado. Nosso prefeito, Ney Castellari, excelentíssimo prefeito. Bem, nós entramos nisso a pedido do município, só deixar claro as questões de competência, né? Para a Lei 12.608, a competência originária de vistoria de risco de edificação e de área de risco ela é do município. E é normal que um problema como esse, aí não é um problema da prefeitura, é normal que essa questão ela supere a capacidade do município de fazer essa vistoria. Os municípios do porte de Rio Novo, realmente, eles não vão ter essa condição. Acho que é talvez uma falha da 12.608. E a pedido do prefeito, nós em fevereiro, nós entramos para colaborar com o município e dar um suporte técnico a essa vistoria de risco. E, bem, a competência da Defesa Civil ela é para avaliar o risco de desastre, né? Então, nós não temos competência legal para periciar uma obra ou algo dessa natureza, mas sim se aquilo acarreta o risco ou se podemos ter um desastre com relação a isso aí. E nós fomos lá em fevereiro, juntamente com a equipe da prefeitura, para a gente poder fazer essa vistoria. E aí, deputado Marcos Madureira, nós fizemos a avaliação de todos os imóveis e o nosso laudo que recomendou a participação também da AGER para poder participar do processo, o da AGER veio depois do nosso. E aí tem algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui nesse caso. A primeira delas é que a população manifestou essa consequência temporal de que após a perfuração do poço começou a haver esse recalque ali do terreno das edificações. Quando a gente vai fazer uma investigação científica, o dado ele é importante, os dados são importantes e esse dado ele existe, ele é fato. Foi depois do poço que começou-se a reparar o recalque das edificações. Mas esse dado em si, ele não permite criar uma conexão causal de que foi o poço, porque poderia não ter tido o poço e simplesmente ter acontecido naquele tempo. Não dá para estabelecer com base nesse dado a conexão de que foi o poço que causou isso. Foi depois do poço, sim, isso é fato. Foi o poço. Assim como a AGER também, a gente não tem condições técnicas com os equipamentos que a gente tem, com o que a gente dispõe, e nem faz parte da nossa competência legal dizer qual é a causa desse problema. Mas concordo com o senhor diz que a gente precisa definir a causa, até porque, para a gente partir para uma solução do que está acontecendo nesses imóveis, vai ser muito difícil acertar uma solução definitiva, sem jogar dinheiro por uma solução que não vai resolver, sem a gente entender qual é a causa do problema. E aí, nesse aspecto, mais ou menos o que o CREA falou, o que a AGER falou, e a conclusão a que nós chegamos, é que o que a gente tem hoje de dados não dá para a gente definir qual é a causa. Quando a gente vai fazer usar um método científico para avaliar, a gente pega os dados, cria hipóteses compatíveis com esses dados, testa essas hipóteses para poder eliminar a hipótese e chegar naquela que é o diagnóstico. É a mesma forma que o médico chega ao diagnóstico de um paciente. Ou um engenheiro também, é o método científico. É a mesma coisa. Mas hoje a gente não fez teste de hipótese nenhum. A gente só sabe que tem uma conexão temporal entre o poço e os imóveis que estão recalcando. Mas tem outros dados que sugerem outras hipóteses. Por exemplo, essa distância do poço com os imóveis. Outra coisa é que no entorno do poço não se viu recalque. E outra coisa é a situação longitudinal numa rua em que os imóveis estão apresentando o problema. Então, não dá para descartar uma hipótese de uma outra tubulação antiga, ter tido algum problema, uma tubulação sanitária, enfim, alguma outra
pluvial que rompeu ali e isso possa estar causando problema. Se isso foi em decorrência do poço, aí é uma outra investigação que precisa ser feita. Para as considerações técnicas da nossa vistoria lá, a nossa geóloga, a Cristiane, ela pode dar mais detalhes, mas a minha sugestão, para ser objetivo, como o senhor falou, é que nós precisamos fazer efetivamente uma perícia e aplicar ali o método científico para determinar qual é a causa e, a partir dali, a gente buscar uma solução. E aí precisa ser contratada essa perícia. Não está na nossa competência legal, a gente não tem competência legal para fazer isso e nem temos equipamentos que vão nos permitir fazer isso daí, nem faz parte da nossa experiência profissional, nem da nossa expertise. De imediato, a gente precisa resolver o risco. O risco é quando um evento danoso pode afetar um sistema vulnerável. Então, a interdição dos imóveis, que foi sugerida no nosso laudo, essa já é uma forma de resolver o risco. Porque você removendo as pessoas desses imóveis, então não vai ter ninguém exposto ao risco. Se eles vierem abaixo, ninguém vai ser vítima. O dano fica restrito ao material, né? O dano financeiro. Não, aí da onde vai ser o dinheiro para custear essa perícia ou até essa reconstrução? As casas são imóveis particulares. É difícil pelo sistema de defesa civil resolver. Mas o teatro aí... Eu acho que a gente chegou num ponto que eu queria chegar. Eu acho que a gente não vai conseguir definir aqui a causa do problema. Mas nós precisamos fazer uma perícia. Mas que tipo de perícia é essa? Que tipo de profissional é esse? Que tipo de equipamento nós precisamos contratar? Porque vocês são técnicos e podem nos orientar. Que aí a gente entra com a parte da CESAM agora, para a CESAM ajudar a custear isso. Entendeu? A CESAM pode nos ajudar a custear isso. Eu vou entrar com a conta para eles aqui. Porque eles estão recebendo lá da água que eles recebem, que eles fornecem água muito bem, eles recebem do município lá. Entendeu? Porque o que eu queria que o William e o Eduardo entendessem é justamente o seguinte: não está aqui para apontar e dizer que é a CESAM, na minha fala com você. Mas às vezes você vai alarmar a população na sua fala, como você falou, tipo assim, o prefeito está lá para tirar o abastecimento de água da cidade. Nós não estamos tratando isso. A gente quer que a CESAM continue entregando água para a cidade. Só que nós precisamos resolver esse problema pontual. Nós precisamos buscar esse problema pontual. Então, assim, o que eu preciso, Coronel Ferrari, Juliano, Ager, CESAM, Madureira, prefeito Ney, os profissionais da prefeitura, definir aqui que tipo de perícia é essa que nós vamos fazer. Para a gente poder buscar esse caminho e a Comissão de Infraestrutura ser esse canal de interlocução. A gente buscar o quê? Vamos buscar a CESAM, vamos buscar a Universidade Federal, vamos buscar o IFES para poder fazer esse estudo, levantar esse estudo para que a gente possa buscar a causa do problema e depois buscar a solução. E depois também, se tiver um culpado, buscar um culpado. Mas nós precisamos resolver o problema. Vocês conseguem apontar esse tipo de perícia, Cristiane? Estudo? E Cristiane, que é geóloga, ela entende bem dessa área. Bom dia a todos. Eu acho que no laudo que foi emitido existem essas sugestões. Nós, como Defesa Civil, emitimos 2 laudos, um geológico e um estrutural. A gente tem que entender que o nosso papel indo ao município, e lembrando, prefeito, nós fomos a primeira instituição a chegar no município para tentar entender qual era o problema, nós não tínhamos informação nenhuma. A única informação é o quê? A vistoria realizada pela Defesa Civil Municipal nos imóveis que foram solicitados, e a existência de um poço da CESAM. Então, a partir dessas informações, a gente teve que buscar indícios, evidências no terreno para formular algumas hipóteses. Então, a primeira hipótese que existia era isso: a partir da perfuração de um poço da CESAM, as casas começaram um processo de recalque. Porém, cadê os indícios disso? Então, a gente foi percorrer o terreno. A gente precisa entender que aquela área, a gente está falando de uma planície de inundação do córrego Paudalho. Não é isso, prefeito, que tem ali,
E essa é uma área alagadiça, úmida, então a gente tem que pensar, toda essa parte sedimentar, ela é percolada por água. Quando a gente fala lençol freático, a gente não pode pensar em um nível físico rígido de água. E se a gente tira essa água desse nível físico, não. A água ela está entre os sedimentos, entre os grãos sedimentares, né? A partir disso, a gente começa a fazer uma vistoria na região como um todo. No meu laudo, eu cito isso. A partir do Poço da Cezanne, só existem 5 imóveis, 5 estruturas, e essas estruturas estão distantes de 120 a 180 metros do Poço da Cezanne. A primeira pergunta que a gente fez para o município, para as pessoas que estavam nos acompanhando, é: outra região no entorno do Poço da Cezanne apresenta avarias na estrutura? Não, só esses 5 imóveis. Então, se a gente pensa num raio em torno do poço, a água está sendo retirada em profundidade, mas se a gente pensa nesses 12 metros que o senhor fala de solo, né, de sedimento, então o entorno também iria apresentar, e a gente não encontrou essas evidências. A gente encontrou essas evidências muito localizadas nesses 5 imóveis. Quando algumas vezes já foram falados aqui, né, que as rachaduras dos imóveis apareceram a partir da perfuração da Cezanne. A gente encontrou imagens no Google Street dos imóveis que foram vistoriados com fraturas anteriores a novembro de 2024, desculpa, que foi do ano passado, né? Então, existe indícios de movimentação nas estruturas anteriores à perfuração do poço. Então, a gente não consegue fazer essa relação direta. Então, buscando ainda evidências durante a nossa vistoria. A direção das fraturas estavam indicando uma direção contrária à direção do poço. Quando a gente faz a análise pontual, né, tanto da estrutura do terreno quanto da estrutura da obra, elas indicam uma direção específica que coincide com uma possível canalização que existe naquela região. Isso foi colocado nos nossos laudos, né? E aí a gente coloca hipóteses no nosso parecer, que essas hipóteses devem ser investigadas. Existe a hipótese de ser o Poço da Cezanne? Existe, mas existe a hipótese de uma canalização antiga da prefeitura, que foi nos relatado que não se faz mais uso dessa canalização, porém a gente encontrou as caixas relacionadas a essa canalização. Atualmente, a canalização está parcialmente impermeabilizada. E as estruturas no entorno e acima dessa impermeabilização é onde se concentram as fraturas de movimentação. Então, a gente pode fazer uma relação. Para fazer essa relação e para a gente provar algo, como o Coronel Ferrari falou, no pensamento científico, a gente precisa de mais estudos. E esses estudos foram relatados nos nossos laudos, né? Então, o que é importante aqui? Fazer uma análise geotécnica do terreno, né? A gente precisa entender, se a gente parar para pensar, parou a movimentação, mas o solo está menos úmido agora também. A gente está no momento de seca. Por que ele estava movimentando antes? É uma possibilidade também. Era o período de chuva, a gente está falando de um terreno úmido, que a gente está falando de planície de inundação, né? A gente está falando de entre novembro e fevereiro. Novembro foi quando começaram a intensificar as fraturas. Fevereiro foi o período da nossa vistoria. Então, a gente estava no momento de chuva e de solo úmido. Agora, o solo está seco, a água foi escoada, vem a estabilidade do terreno também. Então, tudo isso deve ser estudado, né? A minha sugestão aqui é que, avaliando os nossos laudos, né, vocês possam
tomar algumas decisões a partir da informação técnica que a gente coloca no documento, né? E lembrando também que a gente não teve acesso a toda essa documentação que foi produzida depois. Então, a gente está aqui conversando, né? A GER fez a vistoria, a CESAM tem poços, tem perfil de poços, e nós não tivemos acesso a tudo isso. Todas essas informações que estão nos nossos laudos foi a partir da nossa vistoria, sem conhecimento nenhum, e buscando realmente as evidências do terreno, né? Aí continua à disposição aqui, caso alguém tenha alguma dúvida. Obrigado, Cristiane, pela sua fala, bem explicativa, bem orientativa, agradeço. Eu vou requerer da comissão para que a gente requeira todos esses laudos, possa encaminhar para a Defesa Civil, tanto quanto o laudo de vocês, para que a gente possa encaminhar, deputado Marcos Madureira, esses estudos. E a gente buscar aí esses estudos que a gente possa acontecer, aí essa análise geotécnica, como a Cristiane falou, para que a gente tenha uma conclusão desse caso para buscar uma solução. Nós temos que fazer, eu acho que o caminho é esse. Esse é o caminho. Sem dúvida. Juliano, no seu entendimento, você como do CREA que acompanhou, acredita que o caminho seria esse para que a gente possa buscar aí esse entendimento? Entendo que sim. Acredito que a Cristiane, João Cristiane comentou aí, uma das hipóteses, né, seria o carreamento de solo, talvez nessa estrutura, esse duto, Então, pode estar acontecendo, é uma das hipóteses. Né? De repente, esse material ele vai carreando e vai criando bolsões de ar embaixo ou movimentação. É uma hipótese. Né? A outra hipótese é uma região que tem uma hidrodinâmica mesmo, por questão, como ela explicou ali. Né? Então, eu vi lá no dia, Cristiane, lá dentro do museu não, do teatro, Santana Vistoria, né? Do teatro, tinha uma tampa. Esse ponto me chamou, eu registrei também. Me chamou muita atenção aquela água, quer dizer, o lençol aflorando, né? O lençol aflorando ali, bom, aparentemente o lençol aflorando, mesmo se tivesse uma tubulação, né? Mas um lençol aflorando assim, e pode acontecer, dependendo do ano, porque existe a recarga, né? Então você tem a recarga de acordo com o período do ano, então o lençol sobe e desce. É outra hipótese de estar essa movimentação criando recalques ali diferenciais. Tem um abaulado ali nas próximas cadeiras, com aquele abaulado ali muito, muito forte, interessante aquele, você olha o perfil assim, um abaulado, quer dizer, uma movimentação nas casas também do lado. Sim, exato. Então tem tudo isso aí e o que a GE está para finalizar, pelo menos a minha parte. Então, eu posso concluir que o que a GE falou, naquele laudo, então estaria utilizando essas informações que estão aqui nesse estudo, né? Não os outros, porque esse aqui, pelo que eu entendi, inclusive tem que cuidado para não ser induzido ao erro, né? O estudo que está aqui, me parece que seja o mesmo que vocês utilizaram, é de um outro ponto. Então, é importante realmente, como foi colocado pela CESAM, pelo menos, não sei, aí seria bom realmente nós termos acesso baseado em que a GE já deu essa informação, porque tem pontos ali que realmente para nós ficaram realmente sem essas informações técnicas necessárias para mais um elemento de informação. E talvez, não sei se a Cristiane, quando abordou no laudo dela, tá até postos de monitoramento do lençol. Então, postos de monitoramento a médio e longo prazo do lençol freático. Como que aquele lençol está se movimentando durante o ano ali, porque o lençol pode estar movimentado, então o monitoramento talvez seria algo interessante, mas tem custo, né? Tem custo. Obrigado. O que acontece é que a gente vai falando, vai chegando, vai ouvindo, e como em tudo na vida, os técnicos se aproveitam dessas informações. Eu já vi que esses 4 ou 5 prédios que estão lá, eles estão na parte baixa, na lateral do rio, o vale do rio. Então, é falta de fundação. Se você tivesse feito uma fundação, um estaqueamentozinho simples, como a gente faz na roça, com estaca de cerca de 2 metros na fundação e depois botar o baldrame,
essa obra não teria acontecido nada. Mas, no caso aí, nesse caso nosso, é baldrame puro. As casas vão quebrar mesmo. Vão quebrar. É a questão de fundação. Se vocês querem o técnico para isso, é um engenheiro de fundação, um geólogo nato. Um engenheiro de fundação é geologia pura. Né? E fazer uns furos ali em volta das casas, nós vamos ver que aquilo ali é um aterro do próprio rio. Né? Um material pode ser mole, às vezes areia, né? Areia misturada com material mole, sempre tem afundamento. Então, é isso que está acontecendo. No meu entender, o que a gente tem que correr para fazer? Salvar a fundação desses 4 ou 5 prédios. É isso aí. No meu entender também. Obrigado, deputado Eduardo Cesar. Só para contribuir, que enquanto eu estava vendo aqui a pergunta que foi feita, eu estava conversando aqui com o geólogo que furou o poço, que assim, o poço não tem captação superficial. Ele não capta os 12 metros, ele só capta água de rocha. A resposta para o colega. Prefeito Ney Castelar. O que mais me preocupa, deputado, é que nesse prédio existe sim estaca, tá? Da prefeitura foi batido estacamento. Agora, das outras casas eu já não posso dizer. Mas no prédio da prefeitura foi batido estacamento lá em toda aquela área. Então, tipo assim, você vê que está afundando o meio deles. Então, foi batido estacamento aquela área. Foi feito o estaqueamento. Mas a prefeitura está intacta. Não, está afundando também. A prefeitura é o que mais afunda. Não a estrutura aqui, mas o meio, essas coisas. O meio de... Aí nós vamos ter que levar um engenheiro de fundação lá para olhar isso. Para concluir, acho que a gente quer concluir, alguém quer contribuir algo mais? Major Lorena gostaria de contribuir, o Coronel Ferrari. Eu acho que a gente sai aqui decidido de buscar esse estudo, essa análise geotécnica, conforme orientação da Defesa Civil do Estado, para que a gente possa fazer um estudo mais a fundo e buscar qual é o real problema hoje lá em Rio Novo do Sul. Algum de vocês tem alguma orientação de algum estudo mais técnico para ser realizado lá? Esse mesmo, que, pelo que a Cristiane citou ali no laudo, me contempla. A única coisa que eu acrescentei, não sei se tem lá, é talvez alguma coisa que envolva um monitoramento do nível do lençol freático ali ao entorno ali. Mas tem custo, né? Sim. Nós temos que levantar essa questão de custo para a gente poder buscar técnicos, buscar um caminho. Já estou aqui fazendo um apelo e um pedido a Cezan, para o Cezan talvez ser parceiro, buscar fazer essa parceria com a gente através da Comissão de Infraestrutura para buscar esse estudo técnico lá dentro do município de Rio Novo do Sul. Pode falar, Juliano. Só complementando a fala do deputado Madureira, a engenharia resolve quase tudo, né? Algumas coisas não resolve porque não tem investimento, né? E também não dá jeito na morte porque, né? Que aí é outra situação. Então, o deputado Madureira comentou, questão de estrutura, fundação, sim, pode-se chegar ao ponto, inclusive, de que mesmo se tiver alguma... Porque a dinâmica é assim, quando você tem algumas coisas no limite, no limiar do item mais crítico, talvez uma movimentação, alagadiço, a própria captação do poço, enfim, vocês podem verificar que a estrutura lá em torno, em vários pontos, não aconteceu nada, porque você tinha uma estrutura robusta. Então, pode-se acontecer de chegar num ponto de que, independente de ter ou não uma interferência do poço, ser mais viável, ser mais barato, fazer um reforço dessas estruturas que estão acontecendo ali,
né? Desde que não esteja carreando, né, Cristiano, não esteja mais nada acontecendo ocultamente ao ponto de ninguém, de repente, afundar, alguma coisa assim. Fora uma situação dessa, de repente seja mais interessante um investimento no reforço estrutural dos imóveis, né, de modo que seria assim, não vou nem falar que é paliativo, mas algo que, reforçando essa interferência que pode estar acontecendo, independente se vai ser via poço, se vai ser alagadiço, se vai ser lençol freático, mas, de repente, um investimento é mais eficiente e eficaz, um investimento ao ponto de um reforço estrutural. Pode acontecer, acho que vale a pena também ser avaliado a questão econômico-financeira da solução, né? Porque, de repente, vai se investir muito em algo que talvez a dinâmica lá vai ter uma somatória de variáveis que vai chegar à conclusão, olha, pode, digamos, estou só especulando, tá? Numa hipótese, olha, está tendo uma influência daqui, uma influência misturada ali, somou vários fatores, mas, olha, a solução vai ser reforço estrutural. De repente, até mais econômico e mais viável. Então, eu deixo isso aí também como algo a ser avaliado no futuro, além do estudo, um estudo de viabilidade econômica e financeira, no caso de reforço estrutural dos imóveis, que de repente pode chegar à conclusão que é melhor reforçar ali e bola para frente, porque, né, como foi falado, o poço ele é fundamental para a região, para o município, né? Então, de repente, há uma situação. Não que não deva ser pesquisada a causa, mas, de repente, a solução, ser pragmático em algumas situações assim, talvez valha a pena. Mas eu acho que a busca da solução, nós precisamos ter o estudo primeiro, né? Sim, não, pelo que foi falado, os estudos existem, é só questão de apresentar, pelo que eu entendi, né? Sim. Os estudos existem, mas não existe algo concreto para o afundamento. A causa concreta para o afundamento. Porque a gente precisa entender a causa do afundamento. Por que está afundando? Aí sim, depois nós vamos buscar a solução. Eu entendi que com os estudos que tem lá, deveria ser apenas questão de avaliar o que tem lá e aí verificar o que precisa ser complementado. Né? Quem vai avaliar? É isso que eu queria ver, que estudo que eles têm disponível. Eu não sei o que tem de laudo lá, eu não sei. Não sei como é que foi tomar essa decisão. Qual o laudo? Bom, a AGE fez uma... Não, o que eles têm laudo lá é laudo de autorização para poder fazer perfuração. Mas eu, na fala, entendi que teve estudo de perfil de fraturas, tudo isso ou não. Eu não sei, não estou no processo. O que foi apresentado foi o perfil construtivo do poço. Só isso, construtivo. Teste bombeamento. Não, aí não envolve a questão de recarga, zona de recarga, não. Aí tem que ter estudo de zona de recarga, então provavelmente está previsto lá no laudo da Defesa Civil. Análise de zona de recarga, tudo isso. Não. Deveria ter, então fica uma sugestão. Não. Mas eu acho muito importante... Não deveria ter, não estou falando de vocês, deveriam colocar, não. Eu estou falando assim, deveríamos ter previsão, inclusive estudo de recarga aí. Mas eu acho muito importante fazer esse estudo, porque nós sabemos sabemos de recarga aí, também com o colega engenheiro ambiental, eu também sou engenheiro ambiental e outras, né? O estudo de recarga é fundamental para a dinâmica daquele local ali, porque o estudo de recarga vai dizer... Por exemplo, ali, como que está a relação entre o nível de lençol freático, área de recarga e toda essa hidrodinâmica aí. É algo também que poderia ser contemplado. Mas, como eu volto a falar, tem custo também. Mas esse estudo a gente tem que fazer quanto antes, porque sabemos que hoje é 4, 5 casas. Mas se atingir as outras casas todas que estão em redor, seria muito mais fácil, talvez, a gente derrubar o que está lá hoje e se acabasse o problema. Mas se não acabar o problema, que atingir todas aquela região. Isso que é a nossa preocupação. Então, nós estamos aqui com 4, 5 residências lá e o prédio da prefeitura. Mas se atingir tudo que está em volta. Isso que é a preocupação da gente. A gente tem que pensar lá na frente também. Então, por isso que a gente precisa fazer um estudo para saber o que está acontecendo, para tentar resolver da melhor maneira. Que o problema, hoje, fosse isso, não era tão difícil de resolver. Mas a gente tem muito medo que aconteça isso aí nas outras residências que estão tudo em volta. Que aí sim que vai ser um problema muito sério. Já houve recalque, então... Mas é uma informação nova da Defesa Civil local. Pois é, mas é isso que é a minha preocupação. Por exemplo, não estou falando que o poço possa ser, que ali é todo esse terreno que a gente está falando. Talvez pode ser alguma coisa do terreno também que está afundando. Então, a gente precisa ter um estudo para que a gente possa, sim, tentar resolver o problema. Cristiane, você que é geóloga e entende, quem hoje seria habilitado para fazer esse estudo dentro do Estado?
Seria só uma empresa É contratação. Aham. Geólogo, Sim. hidrólogo, Engenheiro de Minas para poder. Que se a gente levar esse caso para a questão. O CREA consegue participar das discussões, mas como você fala de atividade fim, né? Para poder fazer os estudos, aí teria que fazer primeiro esse levantamento de orçamento. Liga o microfone. Tendo esse levantamento, esses estudos, orçamentos e tudo, aí a prefeitura conversar com a presidência do CREA para verificar de alguma forma aí se é possível. Que aí a questão aí eu teria que conversar com a procuradoria, porque foge da atividade fim, né? Porque uma coisa nós fazemos é relatório de vistoria. Para se fazer o laudo, tem que ter um termo de convênio, que na verdade você tem um termo de convênio, você tem que verificar ali como que seria isso aí, como que seria, chegaria ao CREA, primeiramente, envolve a procuradoria, né? Os orçamentos, os estudos, para que o CREA pudesse entrar com um aporte financeiro. Né? O que a gente poderia sair definido aqui? Com o auxílio da Defesa Civil Estadual e do CREA, da AGE e da CESAM, a gente poderia criar um grupo de trabalho rápido entre nós aqui para definir quais os estudos que nós temos que fazer. Porque ficou análise geotécnica, mas nós temos os estudos, que é, no caso, as diversas especialidades de engenharia que vocês citaram aí, que precisam estar dentro desse processo. E a gente, através do CREA, buscar essa referência de quem tem a habilidade para executar essa vistoria e dar essa decisão técnica para a gente. E a gente busca, através da Comissão de Infraestrutura, com a CESAM e com o CREA, quem possa construir o custo, quem pode custear esse laudo para que a gente tenha a decisão. E o CREA já solicita a entrega de todos os documentos técnicos que forem elaborados referente ao poço em si, para que a gente já não indique e solicite estudos que já foram feitos. A gente já vai fazer esse requerimento aqui, já faço esse requerimento solicitando já, tanto a AGER quanto a CESAM, todos esses documentos que sejam encaminhados para a Comissão de Infraestrutura, e eu encaminho diretamente para o CREA para poder fazer esse levantamento, ok? Vamos deliberar? Você aprova? Está aprovado, deputado Marcos Madureira, eu também aprovo para a gente fazer esse requerimento, ok? Fica definido, então, que a gente... não é nem um grupo de trabalho, a gente faz essa conversa entre a gente para definir esses estudos para a gente definir essa questão, ok? Algum questionamento de alguém mais? Alguma coisa, Cristiane? Alguma coisa, Major Lorena? Coronel Ferrari? Anderson? Eduardo? William? Ok? Prefeito Ney Castellari? Estou preocupado com ele, que ele que está preocupado lá com... A gente fica preocupado também, né, Ney? Porque a gente tem uma responsabilidade com o Estado, alguma coisa? Deputado Marcos Madureira? Ok, eu só quero aqui fazer uma correção junto à taquigrafia, que na hora que a gente fez fazer a aprovação do projeto de lei, eu li como projeto 69 e é projeto 609. Então, faça a correção para mim aí. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrado os trabalhos da Comissão de Infraestrutura no dia de hoje. Obrigado, muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe e uma boa tarde a todos.